passada agora pelo Rio de Janeiro, a começar pelo Flamengo. Temos inclusive uma tela que mostra as indas e vindas do time do Mengão. Então o goleiro Santos foi para o Fortaleza, Felipe Luiz resolveu se aposentar e diz que não quer ser coordenador técnico da seleção, hein? Foi inclusive cogitado, ele disse que não quer não. Rodrigo Caio, final de contrato, está sem clube. Everton Ribeiro foi para o Bahia, maior contratação do futebol do Nordeste até hoje. De La Cruz, parece que é o grande nome aí da temporada. É o único até agora contratado. Do River Plate. Do Flamengo. Léo Ortiz está em negociação, jogador do Bragantino. Vinha, lateral da Roma, negociando empréstimo. E Luiz Henrique, fim de contrato, atacante do Real Betis, aí ainda na expectativa. O Corinthians fez proposta pelo Luiz Henrique também, disputa com o Flamengo, mas parece que o Flamengo está mais perto, botou mais grana na mesa. Vamos ver o De La Cruz, que recebeu aí uma recepção calorosa do torcedor do Flamengo. Muy contento, la verdad que estaba muy ansioso de llegar, de encontrarme con mis compañeros, con todo el staff. Muchísima gente trabaja aquí dentro y bueno, a medida que va pasando el tiempo iré conociéndolos. Me recibieron de muy buena manera, todos con mucha alegría y bueno, creo que ese será el ambiente que vamos a trabajar a partir de ahora para conseguir cosas importantes. E quem tem contrato renovado é Bruno Henrique, que não deixa de ser um jogador importante. São 3 anos de renovação, recebeu propostas de outros clubes, mas vai ficar no Mengão. Roda aí. O Flamengo tem jogador de muita qualidade também, que a todo momento vai ter proposta de outros clubes. Isso é válido no futebol e comigo não foi diferente. Recebi proposta de outros clubes, sim. Fiz o meu melhor aqui para poder sempre ajudar o Flamengo, mas o mais importante foi a minha decisão e, como eu falei, a decisão da minha família. Família muito adaptada aqui no Rio. Meus filhos, como eu falei, flamenguistas, sempre tá no Maracanã, sempre está em todo canto do mundo com o Flamengo, onde pode estar. Então essa decisão foi super fácil. E eu tinha total certeza que no momento certo as coisas estavam caminhando. A gente sabia que tinha outras prioridades, mas sempre deixaram claro para mim que a prioridade minha, da minha parte, era ficar também. Então, no momento certo, o clube fez o que tinha que ter sido feito e a renovação saiu no momento que a gente esperava. Ivan, a permanência do Bruno Henrique não deixa de ser um reforço, se assim que a gente pode dizer, porque o Flamengo conseguiu segurar esse atacante que tem uma mobilidade incrível. Acho que qualquer time gostaria de ter o Bruno Henrique em seu plantel e o Tite sabe muito bem como utilizar o Bruno Henrique. Agora, nós já analisamos aqui, eu acho que o De La Cruz, até agora, é a maior contratação do futebol brasileiro, não? Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Um baita jogador que evidentemente já vai fazer parte do time principal pelo investimento que foi feito, pela qualidade que possui. É um dos principais atletas do futebol sul-americano, jogador de seleção uruguaia. E ele chega, evidentemente, para ocupar um espaço no time principal do Flamengo. E o Bruno Henrique, o que atrapalhou o Bruno Henrique na última temporada foram as lesões. Ele, bem fisicamente e focado, é um dos principais jogadores do futebol sul-americano com sobra. Que azar que tem o Bruno Henrique, né? No Santos ele teve um problema no olho, que teve que se tratar com especialistas na Alemanha, ficou um tempão fora por causa de uma lesão no olho. Foi no jogo em Lins, né, se eu não estiver enganado. Uma coisa boba. Se eu não estiver enganado, eu vou até checar. Eu estava nesse jogo Linense e Santos. E milagrosamente... Primeira rodada do Paulista. Milagrosamente ele se recuperou muito bem, depois de muito tempo fora. E aí ele se lesiona também, eu não sei exatamente qual, não lembro se foi tornozelo ou o que ele teve, que também o afastou muito tempo. Porque futebol, acho que qualquer um de nós aqui gostaríamos de ter o Bruno Henrique no time de cada um. Sem dúvida. E sempre quando ele volta, ele melhora a equipe do Flamengo. Eu até entendo que com o Dorival no comando da seleção brasileira, se ele estiver bem, eu acho que ele tem chance de jogar com a amarelinha. E não jogou com o Dorival, né? Porque foi o período do Flamengo que ele estava machucado. Quando o Dorival conseguiu fazer Gabigol e Pedro. Foi nesse período. O Dorival não teve a chance de jogar com
Eu gosto muito do Bruno Henrique. Dorival não pegou ele no Santos. No Santos? Não, em 2017, quando ele jogava pelo Santos, ele estava tentando livrar o São Paulo do rebaixamento. Ligamento cruzado, o Dani está me dizendo aqui que foi a lesão mais grave que ele teve depois daquela lesão no olho, né, que o afastou muito tempo. Você gostaria de ter o Bruno Henrique no seu time, Vitor? Olha, meu time que eu não falo qual que é, tem o Yuri Alberto que não mata uma bola e o Romero. Bruno Henrique jogaria... Qual camisa que você quer? Mas eu não vou contar meu time, só dei uma dica. Eu acho que o Bruno Henrique joga em todos os Joga no Paraná? E na verdade, joga no Paraná. Ele preside o Paraná. Ele preside, dirige, é maqueiro, roupeiro e joga. Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, Nossa Senhora. Bruno Henrique, Gabriel. Pedro. Não. Bom, vou colocar o Pedro também. Todos esses jogam em todas as equipes do futebol E o brasileiro. Cebolinha joga com o Tite. E o Cebolinha joga com o Tite. Não o com Cebolinha todos vai os ser mas com o recuperado. Tite ele joga. Ô, Rosen, ontem na coletiva, o Dorival disse que vai aproveitar mais jogadores que atuam no futebol brasileiro. E aí ele vai ter que quebrar a cabeça. Esses que o Ivan citou, Pedro tem lugar na seleção, Bruno Henrique tem lugar na seleção. Mas ele falou isso até junho, metade que ele falou já foi embora. Esse foi uma frase bem populista do Dorival que não se sustenta, né? Porque o Henrique vai embora, o André vai embora, o Nino vai embora. Se convocar um jogador agora, em junho vai embora. Não tem vai como, conseguir. assim, uma frase ali, Dorival, eu achei uma frase populista, Dorival, mas não tem como fazer uma seleção com o jogador. A gente viu agora, Soares que não joga em lugar nenhum, melhor do Campeonato Brasileiro. Lucas, reserva do Tottenham, nem entrava há 8 meses. Veio no São Paulo, acabou com a Copa do Brasil. O Gabigol não jogava no Benfica nem no Inter de Milão. Veio aqui, acabou com os campeonatos. O nível nosso é muito inferior. É o Ronaldo Fenômeno. É o Ronaldo. Não jogava há 2 anos, voltou, treinou assim, um pouquinho. Não é popular, pra cacete no Corinthians. não é simpático, mas a verdade é que o nível do futebol brasileiro é muito inferior ao melhor nível que jogava. Fala, Rosen. Não, que o Bruno Henrique, quando teve essa contusão que o deixou, acho que 1 ano praticamente fora, eu temi pelo futuro do Bruno, né? Porque o Bruno é um cara que, desde que ele começou lá em Minas Gerais, é um cara muito determinado. Já tive chance de conversar com o Bruno Henrique, é um cara muito legal, muito tímido, mas ele é um cara bacana, é um cara legal para você trocar uma ideia, né? Embora seja uma pessoa acanhada. E eu temi, porque era uma contusão extremamente grave, né? Que poderia comprometer a principal qualidade dele, que é a velocidade, né? É uma singularidade que ele tem muito interessante, de cortar, de driblar o jogador. E ele que cunhou a frase cortar. outro patamar. Então. E ele é ambidestro, quer dizer, ele tem uma facilidade Exatamente. de jogar com o pé direito. Mas e com o pé esquerdo. ele... E Cabeceia assim, eu fiquei feliz por ele, assim, pela pessoa. Claro que é um jogador totalmente resolvido, financeiramente consagrado, pelo amor de Deus, mas pela pessoa, Sim. eu fiquei feliz. E fiquei feliz também quando o Palmeiras demonstrou interesse por ele, quer dizer, até oferecendo, teoricamente, ofereceria um contrato de 4 anos, 1 ano a mais do que o Flamengo ofereceu. É um cara muito diferenciado e não tem nem o que falar dele. E o De La Cruz, para você, a maior contratação? Sem dúvida. E gostei do De La Cruz, da humildade dele na coletiva hoje, falando que joga em qualquer posição no meio campo. Quer dizer, a partir do momento que um jogador do nível dele, jogador de Copa do Mundo, jogador espetacular, craque do ídolo do River Plate, se coloca nessa situação, né, ele já facilita muito a situação para o treinador. E joga mesmo, da boca para fora. Ele jogou nas 4 posições. Vamos ver o Bruno Spindel, que é diretor de futebol do Flamengo, falando sobre jogadores que recusam o Flamengo. Roda aí. O elenco do Flamengo é muito qualificado. Tem jogador que a gente consulta e a gente consultou e não quer vir para o Flamengo, não quis vir com medo de não jogar. O jogador tem medo de não jogar no Flamengo. Não quer disputar posição com a Arrascaeta, não quer disputar posição com o Nico, não quer disputar posição com o Gerson, não quer disputar posição com outros atletas que tem aqui. Então a dificuldade às vezes não é só financeira, a dificuldade é da qualidade do nosso elenco, a dificuldade de qualificar o elenco, de trazer atletas que estejam à altura... Teve um que correu agora, há pouco tempo. Atletas que estejam à altura de qualificar o nosso elenco, tá? Então não é só um tema financeiro. Depois, o tema financeiro ele aparece quando a gente vai para a negociação. O Flamengo não vai pagar preço errado, porque o outro lado acha que do outro lado da mesa aqui do Flamengo tem alguém irresponsável.
Milagre que os dois permaneceram vivos no Flamengo, né? Porque depois da campanha pífia do ano passado, com tudo que aconteceu, eu acho que tanto o Spindler como o Marcos Braz, se fosse uma multinacional, certamente não estariam mais. Porque acho que a paciência de todo mundo se esgotou com aquela campanha que entra para a história, né? O Flamengo é o maior case de insucesso numa temporada, como aconteceu em 2023. Não teria passado. Não há como esquecer. Eles não teriam passado de abril. Assim, é um case de sucesso com orçamento muitas e muitas vezes superior. E eu queria lembrar um momento viva a memória que teve gente que aplaudiu quando mandou o Dorival embora para trazer o Vitor Pereira. Muita gente. Viva a memória. Vamos ouvir o Marcos Braz, vai, e o Spindle nessa coletiva aí, sobre a discussão com Dorival Júnior sobre férias do elenco em 2022. Não sei como é que esse tema voltou à discussão. Roda aí. Aproveitando, eu gostaria de esclarecer um tema aqui, que na entrevista que o Dorival colocou ali, eu não sei porque ele não tocou nesse tema antes, levou mais de um ano para tocar nesse tema. A gente tem uma postura aqui, que os temas que são tratados internamente de operação, eu acho que essas questões, roupa suja se lava em casa, tema que é tratado aqui dentro, a gente não coloca para fora, mas já que ele colocou, da questão das férias de 2022, jamais foi a posição dele da comissão técnica voltar a 19 de dezembro. Mentira. Esse tema foi debatido com todas as partes, todos presentes, ele participou da discussão, a posição da comissão técnica dele foi de 3 de janeiro, jamais foi definido. Eu e Marcos, no final das contas, mandamos comunicar aos jogadores que o retorno era 26 de dezembro. A única pena que eu tenho nisso é por que levou 12 meses para se posicionar. Porque o questionamento da imprensa, de todos vocês, sem exceção, em relação a quando e por que a gente voltou no dia 26 de dezembro, por que não voltou antes, foi desde sempre. Depois que ganha do Flamengo, numa final, aí vai se posicionar falando. Por que não falou antes? Mordedor de virilhas. Real Madrid, pode esperar. A pessoa que falou que pulava de paraquedas com o Rogério Ceni, que tanto o canalha do Vitor Pereira quanto o zen equilibrado Sampaoli, essa pessoa doce, ficariam até o final do contrato, é essa pessoa que tem credibilidade de com quem, assim, eu não sei quem está falando a verdade, mas eu não sei, mas a minha dúvida é a seguinte, desculpa perguntar, qual foi o contexto da fala do Dorival? Alguém perguntou para ele sobre essa situação? Sim, não saiu falando do nada, né? Eu não sei. Deu uma entrevista, tocou nesse assunto, e agora eles aproveitaram. Perguntaram para ele. Ele não saiu falando abertamente. E agora eles tentam fazer o Dorival o vilão da história, né? Aquela palhaçada que eles fizeram com o Dorival. Mas enfim, problema deles lá, eles que se resolvam lá no Flamengo. Tá aí então, nação, as informações aí do Flamengo, falando aí sobre essa repercussão que aconteceu no programa, na apresentação do De La Cruz hoje, né? Depois o Marcos Braz falou tudo o que aconteceu aí e criticou o Dorival. Mas o importante do debate aí que a gente viu foi os reforços do Flamengo, né? A movimentação do mercado da bola do Mengão. Coloca a sua opinião aí nos comentários, nação. Deixa o seu like, se inscreva no canal e daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações pra vocês. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.